milionário congela ao ouvir a mendiga negra denunciar cláusula que esconde armadilha. A sala de reuniões da Ford Mendes, no coração pulsante de São Paulo, estava eletrificada. A luz projetava sombras longas sobre rostos tensos. Executivos mais engaçados sobre os lucros do que sobre as vidas que manipulavam ajeitavam-se nervosamente em suas cadeiras, enquanto Renato Duarte, o CEO carismático, rodava a caneta na mesa, lançando olhares desatentos para o gráfico de grandes números que começava a monopolizar a conversa. Era uma aquisição bilionária, a oportunidade do ano, e tudo parecia perfeito, até Clara Monteiro, a paralegal em ascensão, sentir um aperto no estômago. Clara estava naquela sala como um peixe fora d'água. A jovem de pele escura, com olhos que brilhavam de determinação, tinha passado anos estudando a fundo cada cláusula de contratos que muitos ignoravam. Mas quem se importava com uma mendiga negra em meio a titãs do mercado? Seus dedos tremiam levemente em... O coração dela disparou. A frase ali era um monstro. Uma armadilha que poderia não só arruinar a aquisição, mas também comprometer o futuro da Ford Mendes. Com a adrenalina a turbilhão, Clara interrompeu a conversa. Uma onda de murmúrios subitamente a cercando. Um momento, eu preciso apontar algo, ela exclamou, desviando o olhar da folha em sua frente para o grupo de executivos, incluindo o olhar surpreso de Renato. O que se seguiu foi um silêncio constrangedor. Clara sentiu que o mundo se movia em câmera lenta enquanto ela expunha os riscos, suas palavras tingidas de urgência. O CEO, paralisado pela gravidade da revelação, deu um leve passo à frente, e ao fundo, Letícia Andrade, a advogada renomada da empresa, acenou com a cabeça em aprovação, seu sorriso sempre confiante, agora uma expressão de respeito. Mas a vitória estava longe de ser um desfile triunfante. Após a reunião, Clara recebeu uma promoção relâmpago. Os murmúrios de aprovação logo se transformando em um vendaval. Avisos sobre retaliações que poderiam apunhalá-la nas costas. Um nó se formou na garganta dela. A atmosfera que lhe parecia repleta de possibilidades, agora a observava com um olho severo. Clara, impetuosa e agora promovida para uma posição que desafiava sua própria essência, estava numa batalha, uma luta invisível, um antagonista que se movia nas sombras. Quem eram os seus aliados reais? A linha entre a ambição e a lealdade começou a se desfocar, e as decisões que tomasse poderiam muito bem colocar tudo em risco. Tudo se tornou uma linha tênue entre a sobrevivência e o desejo. O verdadeiro jogo de poder estava apenas começando, e Clara se encontrava no olho do furacão. Enquanto lidava com medos, segredos obscuros e pressões cada vez mais intensas, ela percebeu que não lutava apenas por si, mas também por aqueles que amava. Então, o que realmente estava em jogo agora? E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentou-se à sua mesa, o bilhete anônimo ainda entre seus dedos trêmulos. O nervosismo pulsava como um tambor em seu peito. O ambiente ao redor agora parecia espesso, cada olhar dos colegas como uma faca afiada.
cortando proteções que ela havia construído. Ela precisava entender o que estava acontecendo. Por que, de repente, ela era vista como uma ameaça? Fez uma pausa e respirou fundo, forçando-se a pensar. O que mais poderia estar em jogo além do que já sabia? Justo quando se preparava para sair da sala, uma mensagem no celular fez seu coração disparar. Era um número desconhecido, mas a mensagem era clara. Você não sabe o que está prestes a descobrir. Cuidado! O que isso significava? Clara decidiu que precisava agir, e já! Seguiu para o setor de TI, onde Pedro, um amigo de confiança, trabalhava há anos. Ele sempre fora o tipo de pessoa que sabia tudo sobre sistemas e segredos da empresa. Quando ela entrou na sala, ele a olhou surpreso. Clara, o que você está fazendo aqui? Precisamos conversar. É urgente. Clara fechou a porta atrás de si e expôs rapidamente as ameaças que recebera e a cláusula que descobrira. Pedro, inicialmente preocupado, decidiu ajudá-la. Eles passaram os próximos minutos garimpando dados e, depois de algum tempo, encontraram algo que fez o que restava do ar na sala parecer viciado. Havia um e-mail, datado de semanas antes, que não apenas mencionava a aquisição da Ford Mendes, mas também incluía um anexo que apontava para uma transação obscura relacionada a um dos presentes na reunião. Um dos executivos mais respeitados da empresa, Antônio Ribeiro, estava profundamente envolvido. As informações eram explosivas. Havia suspeitas de lavagem de dinheiro. Clara sentiu um frio na espinha. Como isso poderia estar acontecendo sob o nariz dela? Precisamos fazer algo com isso, Pedro, gritou Clara, enquanto um nó se formava em sua garganta. O amigo, porém, exibia uma expressão conflitante. E se isso voltar para nós, não podemos simplesmente entregar isso. Os riscos são altos. Clara não ouviu as palavras de recuo. Seu instinto a guiava para a frente. Mas antes que pudesse responder, a porta se abriu brutalmente. Era Letícia, a advogada renomada, com um olhar decidido. Clara, é melhor você vir comigo. Temos um problema. A mente de Clara disparou. Poderia ela estar envolvida nesse esquema? Ao segui-la, seu coração martelava, um presságio do que estava por vir. Não demorou até que elas entrassem na sala da direção. Renato, agora com o semblante duro, aguardava. Clara, há algo que você precisa saber. Começou Renato, mas sua voz foi interrompida quando o alarme do edifício soou, ecoando como um grito de emergência. A sensação de caos tomou conta. Barulhos de pessoas correndo, pânico disseminado pela sala. Clara viu Letícia palidecer. O que está acontecendo? A comissária de segurança entrou, falando de forma agitada. Um funcionário da Ford Mendes foi encontrado inconsciente no banheiro. Aparentemente, ele teve uma overdose. O choque atravessou a sala e Clara sentiu que o chão estava desaparecendo sob seus pés. Qualquer narrativa que ela houvesse construído estava ruindo. Isso é um acidente, certo? Clara murmurou, enquanto os olhares de todos começavam a se concentrar nela. Não apenas pela sua promoção, mas pela cláusula que ela descobrira. Uma luta interna a envolvia. Havia algo a mais por trás da morte do funcionário? Clara, precisamos falar sobre você e sobre o que você sabe, disse Renato com uma gravidade que parecia querer atravessar a ponte do coração dela.
o que mais ele sabia? A tensão crescia. Como as respostas a essa pergunta poderiam mudar tudo? Ali, no olho do furacão, Clara compreendeu que o que parecia um prêmio agora era uma maldição. E a verdade não estava apenas em contratos, mas em vidas. O que ela faria agora? O jogo tinha mudado novamente. E mais uma vez, tudo estava em dúvida. Ali, no olho do furacão, Clara compreendeu que o que parecia um prêmio agora era uma maldição. E a verdade não estava apenas em contratos, mas em vidas. A tensão na sala se elevou a novos níveis. Clara sentia o olhar penetrante de Renato. Mas o que fazer? Estava perdida em seus pensamentos quando o alarme estourou em sua mente como uma bomba. A segurança estava em pânico. Um funcionário foi encontrado inconsciente no banheiro. As palavras ecoaram, cortando a sala como um punhal. A atmosfera ficou pesada e todo mundo parecia olhar para ela, como se as respostas estivessem nela. O frio se espalhou por suas veias. Clara piscou, tentando processar as informações. Acidente, certo? A incerteza em sua voz a denunciava. Esperava que alguém dissesse isso, que ninguém tivesse culpa, que tudo fosse apenas uma tragédia. Mas algo parecia errado. E então ela viu uma sombra atrás da porta. Letícia estava inquieta. A expressão que sempre foi calma agora estava distorcida. Vocês não entendem. Isso é maior do que parece. Como assim, Letícia? Clara perguntou, seu coração batendo de forma descontrolada. A advogada hesitou, como se pesasse suas palavras. Antônio não estava apenas envolvido nas aquisições. Ele estava na frente de algo muito mais sombrio. O falecido, ele soube de algumas coisas e agora... A voz dela falhou e seus olhos se arregalaram. O silêncio na sala era quase palpável. O que você quer dizer com soube? O nó na garganta de Clara pareceu aumentar. A sensação de que as peças do quebra-cabeça não se encaixavam aborrecia. Não havia espaço para dúvidas. O que está acontecendo? Letícia respirou profundamente, como se fosse a última chance de se livrar do peso que carregava. Eu recebi um aviso. Alguém dentro da empresa está manipulando tudo isso. Sabia que o funcionário estava prestes a falar. A sala tremeu com a magnitude da revelação. Nesse instante, uma explosão repentina de luz no corredor fez todos pularem. Claras vozes ecoaram e gritos de pânico começaram a se espalhar. Clara se virou rapidamente, vendo uma fumaça densa tomando conta do ambiente. Fogo! Alguém gritou. O caos reinava. Clara sentiu uma onda de adrenalina. Desviou dos corpos em pânico, a mente trabalhando a 1000 por hora. E as palavras de Letícia ressoavam em sua cabeça. Alguém manipulando tudo isso. Ela precisava ver isso por conta própria, ou tudo aquilo acabaria se perdendo em meio à confusão. O fogo começava a se espalhar. As chamas lambendo as paredes em direção à sala de reuniões. E no meio do caos, Clara viu Renato, seu olhar fixo em algo. Uma porta, um botão, algo que poderia mudar tudo. Renato! Ela gritou, mas a fumaça sufocou. Era um emaranhado de pessoas, se empurrando, buscando uma saída. Clara sentiu o calor intenso nas costas e o cheiro de fumaça a invadir os pulmões. Mas ao contrário de correr para fora, ela seguiu em direção a Renato, a esperança e o desespero se misturando. Clara! Ele gritou, segurando algo. A luz tremeluziu e ela avistou um arquivo, as provas,
Aquelas informações que poderiam derrubar Antônio. Mas o que Renato estava fazendo com aquilo? Renato, o que você tem aí? Ela puxou os papéis, mas ele hesitou, aparentemente consciente dos riscos. O emaranhado se intensificava quando um estrondo fez o teto tremer. Precisamos sair, Clara! Agora! Ele a puxou, mas não antes que ela visse um olhar de desespero em seu rosto, o mesmo que ela havia notado ao entrar. O jogo estava mudando de novo. Os dois correram, mas no fundo do coração, algo dizia que a verdade estava queimando junto com o edifício. Clara sentiu que as palavras de Letícia eram mais que um aviso. Era uma condenação. Aquele incêndio era apenas o começo de algo muito maior. Algo que colocaria todos em perigo. E enquanto saíam, um som familiar chegou aos ouvidos dela. O celular dela vibrou. Mais uma mensagem de um número desconhecido. Você não sabe o que está prestes a descobrir. Correndo contra o tempo. O que isso significava? As peças do quebra-cabeça estavam mudando. E ela ainda estava tentando montar antes que tudo se transformasse em cinzas. Clara e Renato correram pelo corredor cheio de fumaça. Seus corações disparados, enquanto a situação parecia se deteriorar a cada passo. O cheiro de queimado era insuportável e o caos se intensificava ao redor deles. Clara mal conseguia ver, mas sabia que precisava focar, lutar contra o pânico e entender que não estava sozinha nessa. Contudo, o que a esperava do lado de fora poderia ser ainda mais aterrador. Renato, precisamos saber o que está acontecendo, gritou Clara, sua voz se perdendo na confusão. Ele não respondeu de imediato, seu olhar fixo em algo que Clara não conseguia ver. A adrenalina fez Clara puxar Renato pela mão e juntos eles se apressaram em direção à saída. A ideia de que tudo poderia estar desmoronando a turdia, mas havia uma chama dentro dela. Ela não poderia deixar que a verdade se perdesse no incêndio. Quando finalmente chegaram à porta, Clara parou abruptamente. Uma cena que ela jamais esperaria. No auge do caos, ela avistou Antônio, o executivo respeitado, caído no chão, sua camisa luxuosa agora ensanguentada. O horror a paralisou. Antônio, ela gritou, mas ao mesmo tempo uma onda de compreensão a atingiu como um golpe. Ele está, Renato começou, mas não conseguiu completar a frase. O desespero tomou conta enquanto Clara se aproximava, mesmo com a fumaça irritando seus olhos. A visão de corpo machucado desencadeou algo profundo. O homem que sempre pareceu invulnerável estava agora vulnerável, exposto. Mas o que realmente a atingiu foi o que viu em suas mãos. Um pendrive. Clara reconheceu. Era o que ela e Pedro tinham visto. As provas que poderiam incriminar Antônio. Devia haver mais neste caso do que pensava. Ela não tinha certeza do que fazer, mas não podia ignorar isso. Clara se agachou perto do corpo, seu coração acelerado, agora batendo em uma frequência alarmante. Clara, você não pode! Renato tentou puxá-la para longe, mas a determinação de Clara crescia. Ela agarrou o pendrive. Um movimento rápido, mas decidido. O que mais poderia Antônio esconder? Vamos! Precisamos sair! Ele a puxou novamente para longe. Clara hesitou. Seu instinto dizia para investigar mais, mas o perigo estava latente. Então,
Um grupo de repórteres e seguranças começou a tomar conta da entrada, a tensão se intensificando. Clara viu uma câmera apontada para eles e sentiu um nó na garganta. O que aconteceria se decidissem focar nela? Quando estavam quase na saída, Clara teve uma visão periférica. Alguém a observava. O olhar penetrante não era de um estranho. Era Letícia, mas algo em seu olhar fazia Clara tremer. Havia um leve sorriso, como se soubesse algo que todos ali ignoravam. E então, a ficha caiu. Renato, é Letícia! Ela não é quem parece ser! Clara sussurrou, mas já era tarde. Um grito ecoou e o som de um travesseiro se estilhaçando fez todos se virarem. Letícia estava arrastando algo, um outro corpo, e não era qualquer um, era Pedro. Não, é impossível. O choque a atingiu como um golpe brutal no estômago. O melhor amigo dela estava caído, e a confusão tomou conta da sala. O que foi que você fez? Clara berrou, seus olhos se arregalando. Ela sentiu o chão se abrir sob os pés. Ele soube demais. Letícia respondeu com uma calma desconcertante. Renato gaguejou. Você está brincando. Calem-se! Letícia gritou, e a emoção fria em sua voz congelou o sangue de Clara. Eu sempre fui a única que esteve pronta. E agora, você tem o que precisa. E logo não fará diferença. O mundo girou. O fogo, o caos, os gritos, tudo sumiu e Clara ficou presa em um mar de choque. Letícia havia traído não só Clara, mas tudo o que acreditava sobre sua jornada até aquele momento. Era uma farsa, tudo isso. Clara sentiu-se completamente sozinha. E agora, o que ela faria? As ramas ainda dançavam atrás dela. Mas o calor que sentia vinha de dentro. O jogo mudara e, pelas palavras de Letícia, Clara percebeu que a luta estava apenas começando. A verdade estava bem diante dela. Mas o que fazer com isso? Ela olhou para Renato, mas a incerteza agora reinava entre eles. Letícia tinha mudado tudo. O que aconteceria a seguir poderia ser a sua salvação ou condenação, e ela tinha que decidir rapidamente. Clara estava paralisada, com a mão firmemente segurando o pendrive que agora parecia pesar 1 tonelada. Letícia, com um olhar frio, parecia desfrutar do caos que estava criando. Você realmente acreditou que poderia entrar em nosso círculo e sair impune? A advogada se aproximou, seus passos firmes contra o chão, como se cada movimento fosse calculado. O tom dele estava carregado de incredulidade. A sala ainda mergulhada na fumaça, os gritos ecoando ao fundo, e o corpo de Pedro estirado como um triste lembrete da fragilidade da vida. Ah, o pobre Pedro! Ele tinha tanto potencial. Mas às vezes é preciso eliminar os que estão no caminho. Letícia disse com um sorriso gelado que fez Clara tremer. Clara olhou para Renato, seu olhar compartilhado uma mistura de confusão e revolta. O que havia acontecido com a mulher que sempre parecia ser a conselheira confiável? E então veio a reviravolta. O telefone de Clara vibrou novamente. Um impulso que atravessou a tensão no ar. Olhando rapidamente, ela viu que a mensagem era de um número bloqueado. O coração dela acelerou enquanto os dedos se moviam rápido para desbloquear a tela. Você precisa escutar. O que Letícia está fazendo é uma armadilha. Você e Renato estão no alvo. Saia enquanto pode.
As palavras a atingiram como uma flecha. O quê? Ela disse em voz alta, enquanto enfrentava Letícia, seu grupo apenas observando, um sorriso satisfeito dançando nos lábios da advogada. Quem está por trás disso? A expressão de Letícia mudava lentamente. Um lampejo de preocupação cruzou seu rosto por um breve momento, mas logo se transformou em arrogância. Não se preocupe com isso, Clara. Esse é apenas o começo. E você, ao que parece, tem um novo amigo. Mas isso não vai mudar o que está por vir. Em um movimento rápido, Letícia avançou, mas Clara estava pronta. Com um golpe rápido, ela levantou o pendrive e disse: se você acha que pode acabar comigo, você está muito enganada. A coragem dela parecia fugir, mas ao mesmo tempo a adrenalina impulsionava. E então, como se o mundo estivesse conspirando contra ela, o clima mudou. Uma explosão repentina ecoou do corredor, uma onda de calor empurrando todos para trás. As luzes piscaram e os painéis começaram a se desfazer em pedaços, fragmentos da estrutura começando a ruir. O que era isso? Não era um incêndio normal. Vamos! Gritou Renato segurando Clara, enquanto a adrenalina os puxava em direção à saída. Letícia pareceu hesitar, mas uma sombra rápida cruzou pelo brilho da fumaça. Um outro corpo apareceu, um homem de vestes escuras, intimidador, com um olhar feroz. Você arruinou tudo, ele gritou, encarando Letícia. Tomou conta da advogada. A culpa não é minha. Eu estava fazendo o que era necessário. A conexão entre eles parecia obscurecer tudo ao redor. O homem disparou em direção a Letícia. Você deveria ter sido mais cuidadosa. Agora todos vão saber quem realmente está por trás disso. As palavras dele dispararam como balas, apunhalando o vazio da sala. Clara sentiu um nó na garganta. O que ela havia realmente se metido? Renato puxou Clara. We need to go! Agora! Clara hesitou, mas o olhar de Renato foi suficiente. Eles correram, mas o chão tremeu sob eles, o horror se desenrolando em tempo real. Enquanto passavam pelo lado do corpo de Pedro, Clara sentiu uma dor profunda. Mas o que estava acontecendo na sala agora a puxava para frente. O que essa explosão significava? O que mais poderia estar oculto nas sombras? Ao saírem pelas portas de emergência, a luz do sol os atingiu como um soco no estômago. Mas ao se virarem para olhar o que deixavam para trás, Clara percebeu que a fachada da empresa havia mudado. O que era familiar, agora parecia alienígena. As pessoas lotavam o espaço, algumas com expressões de choque, outras parecendo nervosas. O que estava realmente acontecendo? A mensagem no celular ainda pulsava em sua mente. Você não sabe o que está prestes a descobrir. A sensação de que havia algo muito maior em jogo a assombrava. Wildo e desconfiada, Clara se virou para Renato. Acho que estamos em um grande problema. Um problema maior do que pensávamos. O que quer que estivesse acontecendo, mal havia começado. E Clara estava determinada a descobrir a verdade, custasse o que custasse. Clara e Renato estavam ofegantes, ambos ofuscados pela luz do sol após o caos da sala em chamas. Mas a euforia da liberdade logo se desfez, dando lugar a um peso imenso no peito de Clara. Estavam fora. Mas o que realmente havia acontecido? A imagem de Pedro caído ainda queimava em sua mente. E agora, tinham mais perguntas do que respostas. Renato olhou para ela, a angústia refletida em seu olhar. Devemos chamar a polícia, Clara. Precisamos contar tudo.
Não podemos deixar isso assim. Mas Clara hesitou. A mensagem anônima ainda ressoava em sua mente. O que significava que estavam no alvo? A sensação de estar cercada e traída asfixiava. Então, algo inesperado aconteceu. Uma sirene cortou a tensão e Clara virou-se para olhar na direção do som. Uma viatura encostou rapidamente e já desembarcavam diversos policiais, como se tivessem ido diretamente para a linha de tiro. A atitude frenética fez seus corações dispararem de novo. Renato, e se eles não estiverem aqui para ajudar? Clara cochichou, um terror silencioso a dominando. Clara, temos que... Antes que ele terminasse a frase, alguém gritou seu nome. Ela olhou para trás e viu Letícia emergindo da fumaça, encharcada de suor, mas com o rosto ainda imperturbável. O que era estranho, o que ela estava fazendo ali? Deveria estar longe, se escondendo. A expressão de Letícia não era de pânico, mas de estratégia, como se tivesse um plano. Clara, você não deve estar aqui. A voz dela soava rouca, mas o olhar era incisivo. O que está acontecendo? Você precisa me ouvir. Clara sentiu o coração acelerar. Como podia confiar nela? Letícia tinha se revelado uma traidora. E por que exatamente deveríamos ouvir você? Renato cortou, a raiva transparecendo. Letícia deu um passo à frente, ignorando o tom agressivo. Porque há algo que vocês não sabem, começou Letícia. Mas as palavras foram interrompidas por uma explosão repentina. Um carro desacelerou abruptamente, quase colidindo com a viatura. Clara arregalou os olhos, o pânico tomou conta dela. O vermelho das luzes piscando refletia suas preocupações internas. Ela não conseguia entender. Estava tudo fora de controle. É a hora de sabermos a verdade! Letícia gritou, sua voz sendo levada pelo vento. Mas antes que Clara pudesse responder, algo surgiu de dentro do carro. Era um homem alto e magro, vestidos em um terno escuro, que parecia mais uma sombra do que uma pessoa. O olhar dele percorria a cena, como se estivesse em um lugar que não era seu. Fale seu nome e seu cargo, um dos policiais gritou. Mas o homem riu, um riso frio que ressoou como um eco. Vocês acham que tem alguém aqui que pode realmente se opor a mim? Antes que todos pudiesen entender, ele puxou algo do bolso, una arma. O tiempo congeló. Clara sintió un no se formar en su garganta, a sensación de que todo estaba se desmoronando. «Desa esa arma, agora!» un policial gritó, mas el hombre apenas sorrió, os ojos brillando de un jeito que a fazia pensar que él no estaba apenas maluco. Él estaba perigosamente consciente del poder que tiene. «¿Usted debe estarse preguntando quién soy? Pues bien, eu sou a la respuesta para todo o que aconteció aquí», dice el hombre, con una calma perturbadora. Clara trocó un olhar con Renato. Él parecía tan perdido cuanto ella, mas lo que estaba prestes a ser revelado podría mudar todo. Era un isolante emocional. Clara respirou fundo. O que você quiere? Só a verdade e talvez um pouco de justiça. A Ford Mendes não é apenas uma corporação. É um império que vive nas sombras. E você, Clara, está no centro de tudo isso. O mundo pareceu girar. O que ele estava insinuando? E afinal, o que isso significava para eles? As possibilidades pareciam vastas e assustadoras. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Renato deu um passo à frente, seu corpo tenso. Você está falando bobagens. Se houvesse algo mais, estaríamos sabendo. Não podemos acreditar em você!
O homem respirou fundo e, num movimento brusco, afastou-se um passo, gesticulando para a multidão ao redor. Vocês não entendem. Existe mais em jogo do que a vida de um simples funcionário. E agora, Clara, você precisa decidir. Vai se unir a mim para descobrir a verdade ou vai ficar no escuro e se tornar a próxima vítima? A ameaça pairava no ar. Clara sentiu o coração acelerar, enquanto a realidade se desenrolava. Podia sentir a tensão carregada entre todos ali. A confiança, as reviravoltas, tudo que ela pensou que sabia desmoronava. O que havia dentro de sua mente era uma bomba prestes a explodir. E neste momento, ela teve que decidir o que era mais importante: seguir a luz ou mergulhar mais profundamente nas sombras. Clara e Renato estavam ofegantes, ambos ofuscados pela luz do sol, que parecia prometer respiro após o caos da sala em chamas. Mas a euforia da liberdade logo se desfez, dando lugar a um peso enorme no peito de Clara. Estavam fora, mas a que realmente a imagem de Pedro caído ainda queimava em sua mente. Agora tinham mais perguntas do que respostas. Renato olhou para ela, a angústia refletida em seu olhar. Devemos chamar a polícia, Clara. Precisamos contar tudo. Não podemos deixar isso assim. Mas Clara hesitou. A mensagem anônima ainda ressoava em sua mente. Monstros estavam à espreita. E sabia que a confiança em autoridades podia ser traiçoeira. Então, algo chocante aconteceu. Uma sirene cortou a tensão. E Clara virou-se para ver um carro preto e brilhante encostando rapidamente. O sujeito que saiu de dentro tinha um olhar intenso que cortava a cena como uma faca. Ele parecia mais uma sombra, e a presença dele era quase palpável. As atenções se voltaram para ele, e o mundo ao redor parecia diminuir em importância. "Fale seu nome e seu cargo", um dos policiais gritou. O homem no terno escuro apenas sorriu, um sorriso que a Clara fez tremer. "Vocês acham que tem alguém aqui que possa realmente se opor a mim? Eu sou a solução." As palavras dele ressoaram como um eco, e Clara sentiu seu sangue gelar. Continuou: "E você, Clara, está prestes a descobrir que as coisas são muito mais complicadas do que aparentam." O que ele queria dizer? Antes que pudesse perguntar, um clarão vermelho do carro se iluminou. Floresceram chamas perigosas e todos se viraram. O homem começou a falar, agora gesticulando freneticamente, revelando um dispositivo explosivo preso em seu corpo. Se quiserem viver, a única saída é revelar a verdade sobre a Ford Mendes. O pânico tomou conta. Clara sentiu o coração disparar, o ar quente queimando seus pulmões. O homem estava em uma missão. Ele queria que todos fossem cúmplices em um jogo mortal. Diga que a verdade está enterrada nas sombras. Fale que todos estão envolvidos, ou eu estarei aqui quando a última esperança se apagar. O desespero tomou conta do local. Renato tentou puxar Clara, mas ela não conseguia se mover. "Clara, precisamos sair!" ele gritou. Mas ela estava presa em um mar de incertezas. O que essa revelação significava? "Você não precisa fazer isso!" uma voz gritou. Era Letícia, a advogada que agora parecia mais uma figura de pavor do que de ressurgimento. "Os segredos que você guarda vão se voltar contra você. Se você não parar já, todos nós perderemos." O homem riu, um riso frio que cortou o ar. "Ela sabe do que está falando, mas não é muito tarde. O tempo está se esgotando, fazendo dela uma traidora e você, bom, tem escolha." Ele olhou diretamente para Clara e sua expressão fez seu coração disparar. Podia sentir que o destino dela estava envolto naquelas palavras.
Clara, você sabe que a Ford Mendes não é o que parece. A voz dela ecoou em sua mente. As palavras da Letícia giraram como um ciclo insano, mas Clara não tinha certeza de em quem confiar. O homem estava determinado, e as chamas dançavam ao fundo, refletindo o caos que reinava. Então, como um furacão, tudo mudou novamente. Uma explosão repentina ecoou, e as luzes ao redor fritaram. Clara olhou para trás e sentiu que perderia o controle. E quando viu o rosto de Pedro, a imagem de seu amigo, tudo fez sentido. A traição não estava só em outros, mas dentro dela mesma. Um grito atravessou o ar quando tudo se despedaçou. Pedro estava lá, vivo, e ao contrário do que todos pensavam, ele não estava caído, estava no chão, suas mãos tremendo de dor, revelando que a arma do homem não era uma bomba, mas parte de uma farsa. Clara, você não sabe a verdade, Pedro gritou, a voz cheia de urgência, e a luz começou a brilhar. A situação se desfez, mas Clara estava em choque. Se ele estivesse bem, o que tudo isso realmente significava? O homem em preto desacelerou. O que você está fazendo aqui? Não era a sua norma ficar longe. O olhar deles mudou. Agora todos estavam em jogo. Qual era realmente a conexão entre eles? A verdade estava batendo à porta, e Clara estava prestes a abrir. Havia muito mais a ser revelado. E antes que a cena se fechasse, ela soube que o verdadeiro jogo apenas começava. E desta vez, as consequências poderiam ser devastadoras. O que ela faria a seguir poderia mudar tudo. Clara estava parada, a mente girando. O corpo de Pedro no chão e as palavras do homem de terno ecoavam em sua cabeça. A verdade estava se desdobrando diante dela, e ela não sabia o que fazer. O ar estava carregado com a tensão da situação. Renato olhou para ela, e a confusão no rosto dele parecia refletir o que Clara sentia. Pedro, você está bem? Ela perguntou, a voz tremendo. O amigo tentou mover os lábios, mas a dor em seu corpo parecia opor-se à sua vontade. O homem de terno viu a hesitação e sorriu, como se soubesse que o poder estava todo com ele. Isso é apenas o começo, Clara. O que você está prestes a descobrir mudará tudo. Agora escolha, se une a mim ou pague o preço. As palavras dele eram iguais a um sussurro cortante, e Clara não conseguia desviar o olhar. Pedro finalmente conseguiu sussurrar. Clara, ele não é quem você pensa que é. Não confie nele. A voz dele estava cheia de dor e urgência. O homem de terno se virou rapidamente, seus olhos negros como carvão se fixando em Pedro. Cale-se! Ele gritou, a fúria ressurgindo como um vendaval. Ao ouvir o tom ameaçador, Clara sentiu um aperto na garganta. O mundo parecia girar enquanto ela buscava entender o que estava acontecendo. O que Pedro quis dizer? Se havia alguma verdade sob aquela camada de mentiras, ela precisava encontrá-la. E de repente algo inesperado aconteceu. Um grupo de homens surgiu do canto da rua. Seus corpos vestindo uniformes escuros, suas faces imperturbáveis. Pareciam agentes. E um deles gritou, é a hora, vamos! As palavras ressoaram como um sinal de alarme. O homem de terno olhou em volta e sua expressão mudou instantaneamente. A confiança estava se desfazendo. O que você está fazendo aqui? Ele se virou, a voz embargada. Clara sentiu um frio na espinha. O que quer que estivesse acontecendo e além de tudo que imaginava? Você realmente achou que poderia escapar da sua verdade? Um dos homens no grupo avançou e Clara percebeu que aquele rosto não era estranho. Era alguém que conhecia da Ford Mendes? Bruno, outro executivo. Ele não apenas trabalhava na empresa, mas estava vinculado a tudo o que estava acontecendo. Ele apontou para o homem de terno.
Você nunca deveria ter voltado, Vicente. Sua traição custou vidas. O choque a atingiu como um soco no estômago. Vicente. Aquele nome parecia ecoar em sua mente. A tensão aumentou. Então, tudo começou a fazer sentido. Mas agora Clara se perguntava quem estava realmente do lado dela e o que mais estava escondido nas sombras. Bruno, você não pode fazer isso, Vicente balbuciou, seus olhos agora cheios de medo. Você não sabe o que está em jogo. Então, de repente, um tiro ecoou. Clara se encolheu. O som foi estrondoso e tudo pareceu desacelerar. O corpo de Vicente caiu no chão, ensanguentado. Ela ficou paralisada, seu coração batendo rápido. O pânico tomou conta agora. O que aconteceu? A situação se tornava cada vez mais irreal. Os homens no uniforme, agora com armas, estavam em movimento, e seu olhar estava fixo no corpo caído. O caos estava instalado. A multidão, antes parada, começou a se dispersar em pânico, e Clara percebeu a gravidade do que estava acontecendo. "Pedro, precisamos sair daqui!" ela gritou, mas a confusão envolvia todos. Os gritos se misturavam com o barulho da sirene da polícia ao fundo. Enquanto Clara tentava se concentrar no que fazer, uma figura conhecida surgiu ao seu lado. Era Letícia, mas havia algo naquela expressão que drenou sua confiança. "O que você fez?" Clara perguntou, assustada. Letícia sorriu, mas não era o sorriso dela usual. "Você não entende. Isso é apenas o começo. Ninguém pode saber o que realmente está acontecendo na Ford Mendes. Especialmente você, Clara." Cada palavra era como uma lâmina, cortando o ar entre elas. Clara olhou para Renato, buscando uma resposta em seus olhos. "O que você sabe, Letícia?" Ela precisava de respostas. "O que está acontecendo aqui?" "Um jogo maior, Clara. Você sempre esteve no centro dele, e agora sua vez está chegando ao fim. Eu não posso deixar que você atrapalhe o que eu construí." As palavras dela soavam como um aviso, mas Clara não estava disposta a aceitar. Pedro estava sentado, seus olhos cheios de dor e confusão. "Clara, por favor, temos que sair antes que seja tarde demais." Mas em sua mente tudo fazia sentido. Eles não eram meros peões em um jogo. Estavam no centro de uma tempestade, e os laços que pensavam ter eram mais frágeis do que imaginavam. E então, tudo escureceu de repente. O sol foi ocultado por uma nuvem de fumaça. Um fogo irrompeu repentinamente dos escombros, atingindo o céu como uma frenética pintura de destruição. A cena se transformou em um pesadelo. Neste momento, Clara entendeu que as alianças feitas até agora não contavam. Naquele instante, as vidas de todos ali estavam em risco, e a confiança se desmantelava. Agora, Clara tinha que decidir em quem confiar, ou se deveria confiar em ninguém. O terror da situação caía como uma sombra. O que a esperava não era apenas o fim de uma vida, mas o começo de uma luta pela verdade que poderia custar tudo. O futuro parecia tão incerto quanto as chamas ao seu redor. E no meio da confusão, uma pergunta ecoava na mente dela. O que mais estava prestes a descobrir? Clara estava paralisada, o olhar fixo no corpo de Vicente caído no chão, a mente girando. Como tudo tinha chegado a esse ponto? O ambiente estava pegando fogo, e o que parecia uma tarde normal se transformava em um verdadeiro pesadelo. O grito de Pedro, seu amigo, a trouxe de volta à realidade. "Clara, precisamos sair daqui." Ele estava pálido, mas a urgência na voz dele a fez agir.
Sem pensar, ela agarrou Renato pela mão e começou a se afastar. Mas algo a impediu. Um grito rasgou o ar e um estrondo ecoou do lado de fora. Clara virou-se para ver um grupo de homens encapuzados invadindo o local. "Não deixem ninguém sair!" Um deles gritou, e Clara sentiu o pânico subir. "Renato, temos que ir!" Ela puxou, mas ele hesitou, confuso. O olhar dele estava preso na figura de Letícia, que agora observava a cena com um sorriso intrigante. "O que você está planejando, Letícia?" ele perguntou, a raiva transbordando. "Eu avanço com o plano. Sempre soube que isso aconteceria", ela disse, como se tudo fosse parte de um grande jogo. E enquanto falava, Clara notou uma tensão no corpo de Letícia, algo que nunca antes tinha visto. Era como se ela fosse uma marionete prestes a se soltar. Pedro, ainda no chão, olhou para Clara, e seu olhar era um misto de dor e compreensão. "Clara, eles vieram atrás de você. E o que você fez foi apenas uma peça do que realmente importa." A confusão em sua voz deixava as palavras ainda mais sombrias. Nesse momento, uma das figuras encapuzadas avançou em direção a Clara e Renato. Os outros começaram a cercar Pedro e Letícia. O grupo se dispersou, mas Clara estava paralisada, ouvindo as palavras de Pedro ecoarem em sua cabeça. E então tudo aconteceu ao mesmo tempo. Uma explosão estrondosa sacudiu o edifício e o chão tremeu sob seus pés. Claras partes da estrutura começaram a desmoronar e Clara puxou Renato para um canto, tentando proteger-se das quedas. O caos reinou absoluto. Era uma corrida contra o tempo, mas uma pergunta começou a se formar na mente de Clara. Quem era realmente Letícia? E quando tudo estava à beira do colapso, uma figura conhecida emergiu do meio da fumaça. Sua presença forte e implacável era a última pessoa que Clara esperava ver, Antônio. Ele estava sujo, um machucado na cabeça, mas o olhar dele estava focado. "Clara, você precisa vir comigo, agora!" ele gritou, com a urgência de alguém que conhecia a profundidade do que estava acontecendo. "Você? O que está acontecendo? Você está do lado deles?" Clara questionou, ainda recuperando a nocividade do que sua mente tentava absorver. "Não tenho tempo para discutir. O segredo que você descobriu é muito maior do que a Ford Mendes. Eles estão atrás de você porque você está se aproximando da verdade. Agora, escolha." Antônio olhava para ela com uma intensidade que a fez hesitar. Ele estava em perigo, mas era difícil saber se deveria confiar nele novamente. "Vamos embora." Ele insistiu, mas a confusão na mente de Clara estava quase insuportável. Renato puxou Clara para si, sua voz um sussurro firme. "Clara, você confia nele? Ele é parte do problema." Aquele momento a paralisou. Enquanto tudo desmoronava ao seu redor, uma nova realidade se formava na mente dela. O que mais ela não sabia? O que realmente estava em jogo? Clara respirou fundo, o calor e a fumaça apertando seus pulmões. E então, o que parecia um simples dilema se transformou em um abismo de escolhas. "Pedro, ajuda sua irmã!" pediu Renato, ao sentir que a tensão aumentava. Mas quando Clara girou para olhar para Pedro, algo a atingiu como um raio. Letícia, em uma fração de segundo, havia sacado uma arma, mirando em Antônio. "Ele não pode sair vivo, Clara." Ele é a chave para tudo isso. Nesse momento, o tempo pareceu parar. A cena se desenrolava em câmera lenta, enquanto Clara sentia seu coração disparar. "Não, Letícia, não faça isso!" O grito dela foi um apelo em vão. O disparo ecoou.
O mundo ao redor dela congelou. Naquele instante, Clara entendeu que a verdade não era apenas obscura, era assassinada. E a pergunta final surgiu em sua mente: quem realmente eram seus aliados? À medida que a poeira assenta, Clara ficou paralisada. O rosto de Letícia agora em transformação. O sorriso se desvanecendo em uma expressão de desespero. O que isso significava? Clara percebeu que tudo estava prestes a mudar novamente. No centro daquela confusão, o verdadeiro jogo estava apenas começando. E apenas o tempo diria se ela conseguiria escapar do destino que a esperava. Clara estava paralisada, o corpo de Vicente caindo ao chão, deixando um vazio imenso. Letícia, agora mais uma traidora entre tantas, olhava para o que havia feito com um olhar de choque. E Clara sentiu que a dor dela se misturava à dor de todo aquele momento. Era difícil respirar, mas a adrenalina mantinha alerta. O caos ao seu redor parecia se intensificar. A fumaça ainda cobria tudo, enquanto os rappers e polícia se preparavam para a maior batalha. Clara, precisamos sair agora! Pedro gritou, tentando erguer-se do chão. Os olhos dele ardendo de dor, mas a determinação ainda pulsava neles. Renato puxou Clara, arrastando-a para se afastarem do desastre em sua frente. O tempo estava se esgotando. Mas e Letícia? Clara insistiu, ainda dividida entre a raiva e a necessidade de compreender. Que ela sabe que vai acontecer agora? Deixe isso pra lá, você já viu o que ela fez. Vamos! Renato desabafou. Clara sabia que enquanto estivesse ali, apenas o pior poderia ocorrer. O que aconteceu com Vicente poderia facilmente acontecer com qualquer um deles. Enquanto desciam os degraus para a saída, outro grito se fez ouvir, agora como um eco de medo no corredor. Cuidado! Um dos capangas encapuzados estava se aproximando e o pânico tomou conta de Clara. A única coisa que podiam fazer era correr. Assim, sem olhar para trás, ela lançou um último olhar para Letícia, que ainda estava abalada, os olhos relutantes, indicando que havia algo mais que não tinha revelado. A porta de saída estava cada vez mais perto. Clara sentia os batimentos cardíacos acelerados e o medo percorrendo suas veias. No último segundo, antes de alcançarem a porta, um tiro estrondoso ecoou, mas não atingiu ninguém. Era como se o tempo tivesse parado. Apenas o eco de uma vida já partida. Finalmente, ao empurrar a porta, eles foram atingidos pela luz e pelo ar fresco da rua. Mas o alarde estava longe de acabar. O que antes parecia ser um respiro de alívio, agora se transformava em um tumulto em meio à multidão que se aglomerava do lado de fora. Socorro! Eles estão vindo! Um grito rasgado rompeu o ar ao redor deles. Clara virou-se e, em meio ao caos, notou que outras pessoas também haviam saído. Havia jornalistas, repórteres, mas também um grupo de seguranças que pareciam prontos para qualquer ataque. Renato puxou Clara pelo braço, levando-a para longe da confusão. Precisamos contar ao mundo o que aconteceu aqui. Clara sabia que isso era verdade. Era o único jeito de parar essa loucura. Mas como? Questionou. A realidade pesada como uma nuvem sobre eles. Quem vai acreditar em nós? Pedro se aproximou, agora firme e determinado. Vamos até a emissora de TV que fica ali perto.
Eles estão sempre apenas a uma esquina. Se falar a verdade, todos saberão o que aconteceu. Clara assentiu, sentindo uma onda de solidariedade preenchendo-a novamente. Juntos, eles correram em direção à saída. O sentimento de liberdade ao mesmo tempo doce e amargo. O que acontecerá agora? A verdade precisava ser contada, mas as consequências disso eram impossíveis de prever. Assim que entraram em um canal próximo, os funcionários estavam em alvoroço. "O que está havendo?" uma repórter perguntou, preocupada. Clara não hesitou. "Você precisa ouvir isso." Ela contou a história, cada palavra perfurando o ar ao redor deles. O olhar de espanto nos rostos dos jornalistas era um testemunho do absurdo que vivenciaram. Por fim, respirar parecia se tornar possível novamente, mas ainda havia um peso a ser carregado. O que realmente havia acontecido naquela tarde poderia ser apenas o começo de uma verdade que ainda estava por ser desvendada. Clara sentia o nó na garganta. A pressão não era só sobre ela, era sobre todos os que sofreram e perderam algo. Muitos foram pegos em suas teias, mas Clara estava determinada a não deixar isso acontecer. No fundo, a batalha pela verdade estava apenas começando. E o que viria a seguir? Não sabiam. A incerteza acertava duro, mas um brilho de esperança também iluminava o caminho. Clara sentia que, por mais escura que fosse a estrada à frente, a luta pela justiça valeria a pena. E nesse momento, Clara fez um pedido silencioso ao universo, que traria força para continuar, que possibilitaria novas verdades e levasse aqueles que se importavam a se unirem. Uma nova realidade surgiria. Ei, escutem! Antes de ir embora, preciso de sua atenção chamando forte. Se você leu até aqui, quer mais histórias incríveis como esta? Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Esmague aquele botão de like agora para dar um super apoio e alimentar o algoritmo. Não se esqueçam de inundarem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem depois. Adoramos ouvir o que você pensa. E por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que você sabe que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. A conexão que temos aqui é poderosa e só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos, rumo ao próximo capítulo.